Eles acham que é tecnologia, mas somos nós que controlamos o exército invisível. Eles certamente não irão gostar do que você vai saber a partir de agora neste vídeo. Mas eu vou te falar. Tem algo totalmente sinistro, algo oculto que está ocorrendo neste momento por detrás da inteligência artificial. Preste muita atenção. Neste vídeo, eu irei lhe passar as ferramentas apropriadas para que você mesmo possa investigar. Então, como é costume do Rubens, que não fique nas minhas palavras. Porque aquilo que o Rubens vem revelando desde 2008 são coisas tão tenebrosas, tão terríveis, tão assustadoras, que no primeiro momento as pessoas tendem a não acreditar. Por isso, estou aqui repetindo uma frase que eu sempre falei desde os primórdios. Não fiquem nas minhas palavras. Darei aqui ferramentas para que você mesmo pesquise. Você vai descobrir algo que em pleno século XXI, em pleno 2026, e já há 3 para 4 anos atrás está ocorrendo, e que o próprio sistema dominante tem o maior medo de que você tome conhecimento. O maior temor deles hoje é que você descubra isso que estará sendo revelado a partir de agora neste vídeo. Se descobrirem quem realmente alimenta a inteligência artificial, nossa narrativa começará a ruir. Mantenham os trabalhadores nas sombras. Você está seriamente sendo enganado em algo crucial a respeito da inteligência artificial. Tem algo muito obscuro por detrás disso tudo. Na verdade, eu sempre desconfiei, mas eu não tinha certeza. Agora, com esta certeza totalmente consolidada, eu posso afirmar para você: toda vez que você usa o ChatGPT, toda vez que você cria uma imagem bonita em uma destas inteligências artificiais, toda vez que você cria um vídeo, você está dando à inteligência artificial um tipo de atividade que irá apenas crescer mais. Por quê? Porque você acredita que está diante de pura tecnologia. Que você está diante de pura tecnologia é uma fraude, é uma mentira. Não é apenas pura tecnologia. Não é uma mente digital perfeita, futurista. Mas a verdade é muito mais sombria. Ela chega a ser mais humana, ou talvez posso dizer desumana. Eu não aguento mais ver isso. Apenas marque a caixa. Eles nos deletam depois. Por trás das telas brilhantes das maiores empresas do Vale do Silício, existe um verdadeiro exército invisível. Seres humanos, pessoas, elas estão trancadas em salas escuras. Elas trabalham por horas a fio em troca de centavos. Pessoas que acabam sendo traumatizadas em poucos dias de trabalho e precisam ser substituídas. Estes traumas são causados por imagens de horror. Para quê? Apenas para que a inteligência artificial pareça inteligente diante de você. Alguns não suportam, mas o sistema não pode parar. Eu não consigo mais. Esta classe de pessoas tratadas como sub-humanos, elas têm um nome. Anote no seu caderninho agora, para que você possa pesquisar. Tenha em mãos as ferramentas que o Rubens te passa para você conhecer o que está acontecendo através da sua própria investigação. Anote em inglês porque é mais fácil para você encontrar. Embora seja muito raro na internet, mas você encontra.
Eles estão escondendo isso a 7 chaves. Anote no seu caderninho. Ghost Workers. A palavra ghost, igual ghost do outro lado da vida, a G-H-O-S-T, ghost. E workers, igual Nova York, W-O-R-K-E-R-S. Anote agora, mas não pesquise agora. Assista este vídeo primeiro. Eles são os trabalhadores fantasmas de inteligência artificial. E agora, nós vamos expor o segredo que a indústria da tecnologia tentou esconder a 7 chaves até este momento. Se um cair, outro assume imediatamente. A fila lá fora é interminável. O que exatamente eu vou ver? Isso não é uma teoria da conspiração. É rastreável. Você vai pesquisar assim que acabar de assistir esse vídeo. Trata-se do maior esquema de exploração moderna disfarçado de progresso tecnológico. Bilhões de dólares estão fluindo para o bolso de CEOs bilionários, enquanto o verdadeiro motor da inteligência artificial é a miséria humana. Você precisa parar um instante e pensar junto comigo. Raciocine. Como um computador sabe diferenciar um gato de um cachorro? Como ele sabe o que é uma arma? E consegue diferenciar uma arma do que é um brinquedo? Você já parou para pensar sobre isso? Por que tanto chamam de inteligência artificial? Para que você, em momento nenhum da sua vida, tente vasculhar o motivo pelo qual uma máquina, um programa de computador consegue discernir entre uma coisa e outra como se fosse humano. Existe uma engrenagem sombria por detrás disso. E a cada revelação deste vídeo você ficará arrepiado. Saiba, fato, o algoritmo não nasce sabendo. Ele não tem a BIOS do criador dentro dele como você tem, como seu cérebro tem e como um bebê que nasce hoje tem. Ele nasce burro. O algoritmo é burro por essência. Ele não sabe nada. Então ele precisa ser ensinado. E daí vem a palavra treinamento. A inteligência artificial precisa ser treinada. E como ela é treinada? Quem a ensina? Você acha que foram os engenheiros formados em Harvard? Você acha que são os executivos das Big Techs? Que são os homens mais inteligentes do mundo? Você está enganado. São milhões de pessoas pobres na linha de miséria que vivem hoje na Índia, no Quênia, na Venezuela, no Vietnã, nas Filipinas e em tantos outros países. Aqueles países mais subjugados que o mundo se fez para usar a sua mão de obra barata. Países que servem de base para explorações ocultas de seres humanos. Nós ensinamos a máquina e eles levam os bilhões. Continuem clicando. Estes estão longe dos holofotes. É menos arriscado para o sistema de que estas pessoas venham a atrapalhar seus planos. Por isso, são as pessoas ideais para serem utilizadas para treinar a inteligência artificial. E como é feito este treinamento? Se você tem estômago, se você consegue a partir de agora tornar a sua mente uma das mais frias que você já ouviu falar através dos grandes clássicos de horror dos anos 60, da Hammer Produções, se você consegue se transvestir de uma pessoa extremamente fria, então continue assistindo este vídeo para você ver, saber, entender como tudo isso funciona e para que você tenha base, ferramentas para que você mesmo investigue a partir deste momento em que você terminar de assistir este vídeo. Aqui, ninguém é insubstituível. O sofrimento é apenas parte do processo. Já posso ir embora? Pessoas na linha de pobreza, praticamente na linha de miséria, se submetem a trabalhos extensivos. Eles ficam dando cliques contínuos até ficar com tendinite.
Estes homens e mulheres trabalham 12 horas por dia. A função deles é rotular imagens, corrigir ações. O aprendizado das IAs depende da ação desses seres humanos, destes trabalhadores. Eles ensinam a máquina a distinguir entre um bebê estuprado ou um cão esfacelado. A inteligência artificial, ela não é inteligente. Ela é movida por uma colônia de trabalhadores fantasmas invisíveis. Estes fazem os trabalhos mais terríveis. Estas pessoas passam o dia respondendo questionários absurdos. Elas passam o dia clicando em qual é uma criança decapitada ou qual é um carneiro sendo abatido para consumo. A inteligência artificial não sabe distinguir. Então os seres humanos precisam ver as maiores atrocidades do mundo em vídeos. Vai-se saber como conseguiram criar esses vídeos, que não são de inteligência artificial, são reais. Os vídeos que estas pessoas assistem sobre o mais extremo da crueldade praticada as deixam doentes em poucos dias. E estas pessoas precisam ser simplesmente substituídas. Eu não aguento mais ver isso. Apenas marque a caixa. Eles nos deletam depois. O serviço é todo terceirizado. Estas pessoas não trabalham diretamente para as 6 grandes empresas mundiais que controlam a IA no mundo hoje. As grandes Big Techs contratam empresas menores. Estas empresas menores, elas contratam outras menores ainda que são terceirizadas. Estas últimas fazem o serviço de captação de trabalhadores. E no fim, estes homens e mulheres acabam trabalhando para uma inteligência artificial vinculada a um aplicativo que simplesmente é desligado a qualquer momento. Se a coisa sujar, então eles simplesmente desligam o aplicativo. Isso aconteceu, pesquise, aconteceu no Quênia. Uma empresa chamada Sama. Ela havia contratado trabalhadores para treinar o ChatGPT. Estas pessoas tiveram sérios problemas de saúde, problemas psicológicos e tentaram se organizar buscando seus direitos. Isso iria causar um grande escândalo, mas rapidamente, simplesmente o aplicativo foi desconectado do servidor. Esses ficaram até mesmo sem receber seus últimos dias trabalhados e sem nenhuma prova na mão para que pudessem prosseguir a denúncia. Então acabaram sendo silenciados. Perdem o acesso. Sem aplicativo não há trabalho. Nem os dias já trabalhados serão pagos? E saiba, a coisa toda teria ficado totalmente sem o conhecimento se não fosse a coragem de uma mulher de nome Mary Gray. Mary Gray relatou o que está acontecendo ainda hoje e que continuará acontecendo porque a inteligência artificial, ela não existe sem os escravos de porão, os que movimentam os remos e ficam no subsolo dos belíssimos navios, como vimos em filmes épicos. Continuem remando! O mundo não pode ver quem move este navio. Todos admiram a tecnologia, mas ninguém vê quem a sustenta. Se um cair, outro ocupará seu lugar. É importante saber que a inteligência artificial sem o trabalhador fantasma, ela é apenas um código vazio. Mas agora, nós entramos então nesta parte mais perturbadora de todas. Para que a inteligência artificial do seu celular seja segura, ela precisa aprender o que é errado. Ela precisa aprender o que é perigoso. Ela precisa discernir entre o bem e o mal. Mas ela não sabe absolutamente de nada. Então, como ela aprende?
Alguém precisa filtrar. Trabalhadores fantasmas. Eles então assistem, como já disse, de forma voluntária, a milhares de horas de conteúdo hediondos. São execuções sumárias, abuso infantil de todos os tipos, crimes indescritíveis. Eles olham para o horror absoluto. Eles marcam a caixinha escrita conteúdo violento e passa para o próximo vídeo. Eles explicam o que está acontecendo aqui. Exemplo, é um estupro de um bebê. A máquina não saberia o que é isso se esses humanos não ensinassem. Eles assistem a cenas mais terríveis que possa se imaginar todos os dias, 12 horas por dia. A principal tarefa desses trabalhadores chama-se rotulagem de dados. Então, vai lá, pega o seu caderninho, pega o lápis, anote aí, rotulagem de dados. Pesquise o que é isso. Pesquise que função é essa que os trabalhadores fantasmas de EA executam. A rotulagem de dados é o processo de pegar dados brutos, principalmente vídeos, mas também áudios, fotos e até textos. Então estes trabalhadores adicionam etiquetas informativas para dar contexto a eles. A inteligência artificial, ela não possui um repertório do mundo. Se você mostrar uma foto de um gato para um algoritmo e se ele não tiver treinamento, ele verá apenas um amaranhado de pixels numéricos. Para ela, isto é apenas uma matriz de números. Eu não sei o que estou vendo. Alguém terá de ensiná-la. Ele não enxergará o que você enxerga através dos olhos, com a interpretação do seu cérebro. Então é necessário a rotulagem. Ela transforma estes pixels em conhecimento compreensível. Você pode nunca ter presenciado um assassinato cruel e desumano, mas você sabe o que é. Você pode nunca ter presenciado um estupro de uma criança, ou uma criança sendo esmagada por um martelo, por pedradas. Mesmo você nunca tendo visto isso, você consegue saber o que é. Imagens como, por exemplo, uma pessoa defecando vermes junto com as fezes, colocando tudo isso num prato e comendo junto com a comida. Estas são as imagens que esse pessoal fica vendo o dia todo. As coisas mais horrorosas do mundo. Tudo que se pode imaginar. Esses trabalhadores são submetidos 12 horas por dia, todos os dias a isso, para ganhar $2 por hora. Nós ensinamos a máquina. E eles levam os bilhões. Continuem clicando. Tudo isso que um ser humano consegue discernir, mesmo sem nunca ter visto antes, as inteligências artificiais, elas não conseguem ir além do que ela já conhece. E para conhecer, ela precisa desses rotuladores humanos, dizendo: olha, isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo, mesmo os seres humanos nunca tendo visto antes. Nesta hora você para pensar. E você chega à conclusão de que uma destas inteligências artificiais nunca irão poder superar o cérebro humano. O cérebro humano foi criado por Deus e não precisou que outros humanos fossem submetidos a tais coisas para treinar esse tipo de mecanismo. Os seres humanos têm algo que o Criador colocou no nosso cérebro. Chama-se sinapse. É a capacidade de um neurônio de conversar com o outro e interagir. Então, mesmo sem você nunca ter visto uma cena cruel, terrível, mas você reconhece. E você consegue dizer para a inteligência artificial o que é aquilo. Só a partir deste momento, quando ela vê aquele monte de números, que são apenas números, na frente dela, ela vai reconhecer que aquela sequência de números significa tal atrocidade que você conhece em menos de um piscar de olhos.
Como algo desse tipo pode ser bom? Como algo desse tipo pode ser divino? E por que então dão características divinas de um ser à inteligência artificial? Quando eles falam, a empresa milionária tal vai contratar a inteligência artificial e vai desligar 200 ou 1000 funcionários. Como pode querer humanizar algo que não é humano? Como podem querer colocar conotações de ser e até de divindade em algo que funciona com seu mecanismo obscuro da forma que você está conhecendo a partir de agora? A visão que o Rubens sempre tenta passar da inteligência artificial, e é muito criticado. As pessoas não conseguem entender o que está na cabeça do Rubens, porque não conseguem saber o que o Rubens sabe. Mas vídeos como este é oportunidade não para você repetir o que está ouvindo, mas que você vá em busca da verdade, para que você, através das ferramentas que o Rubens te passa, possa investigar ainda mais sobre como funciona de verdade a inteligência artificial. O feudalismo digital funciona. Eles não têm direitos. É o negócio perfeito. Os neurônios humanos conversam entre si. A inteligência artificial não tem neurônios. Ela precisa conhecer tudo que o ser humano conhece. Um homem engravatado, atrás de uma mesa, em uma Big Tech, ele não tem como fazer esse serviço. Ele nem sabe fazer esse serviço. Esse serviço é compartimentado. Cada ser humano na sua salinha escura, sobre a sua mesa, com sua tela na sua frente, sabe apenas responder aquilo que ele foi contratado para fazer. Isso aqui é um assassinato cruel de uma mulher. Isso aqui é a violentação bruta de uma criança ou de um bebê. Isso o ser humano sabe fazer e se submete, porque mora em países que são subjugados, colocados no fundo da lama e do poço pelas grandes potências internacionais. Para quê? Exatamente para isso, para fazer o serviço que eles não gostariam de ter que fazer. Mantendo a escassez, garantimos obediência. E sempre haverá alguém disposto a trabalhar por quase nada. Se eu recusar, não terei como sobreviver. Conhecendo estes vídeos de atrocidades terríveis, a inteligência artificial no futuro utilizará este aprendizado, entre aspas, para nos julgar como juízes no futuro. Então você imagina até onde vai a coisa. O juiz humano, ele tem neurônios que fazem sinapse, conversam entre si. Ele tem capacidade humana de julgar porque ele tem alma. Mas a inteligência artificial, no futuro, quando ela for juíza, ela vai nos julgar pelo conhecimento passado para ela através de horas, horas e horas, sacrifícios psicológicos de seres humanos que têm que comer para viver, e em troca da comida, trabalham em regimes semi-escravos, se submetendo a todo tipo de imagens terríveis. Aí você vai observar em que mãos nós estamos, quando as maiores Big Techs de inteligência artificial são contratadas, as empresas contratadas pelo governo americano para fazer parte do Pentágono como sistema de guerra. Imagine as decisões que irão ser tomadas por inteligência artificial a respeito de uma guerra, sabendo-se como ela é treinada. A partir de agora você sabe. E quando você ver um anúncio, ou uma divulgação, ou até mesmo uma notícia, dizendo que a empresa tal vai contratar uma inteligência artificial e vai mandar embora empregados humanos, apenas mentalmente troque a inteligência artificial pelo dono da empresa. E leia a matéria desta forma. O dono da empresa vai mandar embora 1000 empregados, porque agora um software que está na máquina dele vai trabalhar por estas pessoas. É a tecnologia avançando. Parece inevitável. O futuro chegou. Agora todos conseguem ver quem tomou a decisão. Isso é um absurdo! Ele está trocando pessoas por lucro! Repare como o sentido, o impacto da coisa muda. Porque quando eles criam um tipo de coisa que não é um ser, mas apresenta como um ser,
divino. Então as pessoas humanas se sentem, diante deste ser divino, muito fracas. E elas aceitam mais fácil a informação de que elas foram substituídas por conta do progresso de um ser que não se pode combater. Um ser divino, a inteligência artificial. Ela se sente então acuada. Ela sabe que perdeu a partida. Ela sabe que não tem como lutar. Mas se você mentalmente trocar o que a inteligência artificial irá fazer em mandar embora os empregados, trocando pelo próprio patrão, você vê que a magia se desfaz no ar como fumaça. Não é a inteligência artificial quem vai tirar seu emprego. É o dono da empresa que vai preferir usar o software. Mas esse tipo de abordagem, você precisa manter o verdade oculta. Você precisa continuar apostando neste projeto. Você precisa continuar financeiramente nos dando suporte. Porque é aqui que você tem esta verdade sendo mostrada e este ângulo de visão que eles nunca mais e nunca antes e nunca depois irão mostrar. Saber que esses humanos precisam assistir horas e horas de atrocidades para fazer a rotulagem, para que então a inteligência artificial ela possa, por exemplo, discernir entre um cabrito preso pelas patas sendo sangrado para abate, para consumo, de uma criança na mesma situação. É preciso que as pessoas assistam isso e mostrem para ela e fala, isso aqui é isso. Imagine o preço que se paga para que se tenha no celular uma inteligência artificial que é tratada por muitos como um Deus, como a salvação. Pense como será então que a sociedade poderá conviver com algo que, para existir, ela precisa já no início, já no momento inicial, submeter tantas pessoas a esse tipo de situação. O preço para manter a sua inteligência artificial limpa, ela é o trauma psicológico permanente de pessoas que ganham menos de $2 por hora. Pense nisso. A inteligência artificial deles é perfeitamente limpa e segura. Deixamos o trauma psicológico permanente para os moderadores ocultos. Se a mente deles quebrar, nós simplesmente os excluímos do sistema. Empresas gigantescas de tecnologia, elas neste momento estão terceirizando este serviço através de plataformas semi-ocultas para não criar vínculo trabalhista. Sem direitos, sem psicólogos, sem apoio. Quando a mente destes trabalhadores quebra, entra em parafuso, devido ao estresse pós-traumático, eles são simplesmente deletados do sistema e substituídos por outros. São exatamente como fantasmas descartáveis. Ninguém sabe, ninguém vê, ninguém enxerga. Enquanto isso, as ações destas empresas sobem até a estratosfera na bolsa de valores. O mundo acha que o carro anda sozinho por pura magia. Pagamos frações de centavo por imagem rotulada. São milhões de cliques manuais no terceiro mundo que... Exato, e cada clique custa quase nada. Astuto. Os Ghostwalkers, os trabalhadores fantasmas de IA, eles vivem na economia do clique. O pagamento é feito por microtarefas, frações de centavos por imagem rotulada. Se o trabalhador piscar, se a internet cair por 2 segundos, o sistema o pune e corta o dinheiro daquele dia inteiro. Nós ensinamos a máquina. E eles levam os bilhões. Continuem clicando. Senhoras e senhores, é assim que está funcionando. Eu sempre repito e insisto, não fique nas minhas palavras. Pesquise. Nós estamos assistindo o nascimento de uma nova classe social. O precariado digital. Um feudalismo moderno onde os lordes hoje, usando seus ternos no Vale do Silício, estão lá gozando de boa vida. E os seus servos estão escondidos no terceiro mundo, alimentando o monstro dos dados. O feudalismo digital funciona. Eles não têm direitos. É o negócio perfeito. Eles vendem a narrativa de que a inteligência artificial vai libertar a humanidade do trabalho repetitivo.
Que mentira absurda! A inteligência artificial está apenas multiplicando o trabalho invisível e ainda um trabalho exploratório em escala global. Existem suspeitas de que até no Brasil, neste momento, tem gente trabalhando nesse tipo de serviço. Vai caber a você pesquisar. Mas o que vai acontecer quando esta bolha estourar? O que vai acontecer quando os trabalhadores fantasmas perceberem o poder que têm nas mãos? Se nós pararmos, o mundo desliga. A farsa acabou. O sistema colapsou. Se o exército invisível parar de alimentar a inteligência artificial, o mundo digital moderno simplesmente desliga. Da próxima vez que você se impressionar com uma resposta mágica na tela do computador, lembre-se: mágica não existe. Existe um fantasma do outro lado do mundo trabalhando com fome, moldando aquela resposta para você. Se nós pararmos, o mundo desliga. A farsa acabou. O sistema colapsou. A inteligência artificial é, na verdade, a maior engrenagem de exploração humana já criada na história do capitalismo. Não fique nas minhas palavras. Já nos rotularam como teóricos da conspiração. É uma ótima arma para eles. Não dê crédito a que pessoas como Rubens fala, porque ele é simplesmente um teórico da conspiração. O Rubens, desde novinho, tem dito para você e você tem conhecido isso. Não vá confiar apenas no que este humilde está falando. Busque, procure, investigue. Você consegue hoje com a internet ainda ter acesso a informações que eles não querem que você saiba. Aqui está mais uma farsa Illuminati revelada. Eles não queriam que você soubesse disso. Mas agora você sabe. Apoie o Verdade Oculta. Vai por mim. Você precisa mais dele do que ele de você.